Foi inaugurada no sábado a segunda exposição da Galeria do Núcleo de Arte Contemporânea 2, no edifício da Comissão de Iniciativa e Turismo em Tomar. Trata-se de uma mostra de desenhos de Jaime Silva, intitulada Cadernos de Sombra, composta por 182 desenhos em formato A5, executados entre os anos de 2008 e 2010. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, abriu a exposição e falou da importância da galeria no contexto da arte em Tomar. Dizia eu, então, a inauguração de mais uma exposição neste nosso núcleo de arte contemporânea, Espaço 2, patrocinada, não posso deixar de falar, pelo professor Augusto França, a quem eu entendo que a cidade muito deve e, portanto, em qualquer exposição, a sua marca tem de estar também patente, dar as boas-vindas a amigos que já são da casa, já vos considero como amigos, a Cristina e o nosso artista que está hoje aqui patente, o Jaime Silva, e deixar já aqui um agradecimento público da sua intenção de doar também ao município alguns desenhos que depois nos vai explicar, para que fique também da posse do município e da posse do núcleo de arte contemporânea. É importante tirarmos fora dos grandes centros a arte contemporânea e Tomar assume-se aqui como um centro fora dos grandes centros, assume-se aqui como receptor da arte contemporânea, formação de novos públicos, que só isso é que também nos permite crescer enquanto pessoas e temos essa obrigação, enquanto município, de ajudar os nossos cidadãos também a crescer em todas as suas vertentes. Eu passaria a palavra para a Cristina, que nos vai dar uma abordagem geral da exposição, e depois para o Jaime, e depois convidava-vos a todos a fazermos uma visita à nossa exposição. Mais uma vez, bem-vindos e muito obrigada pela vossa disponibilidade. O Jaime é um artista que enquadra agora o núcleo de arte contemporânea, é um artista com uma vasta carreira, é também professor, foi professor no ARC, é coordenador e professor na Sociedade de Belas Artes do curso de pintura, tem uma vasta carreira pedagógica para além de pintor e desenhador, e é muito conhecido como pintor. Neste caso temos aqui alguns desenhos muitíssimo interessantes, de uma série que já é uma série de 2008, que terminou sensivelmente em 2011, 2010 mesmo, sim. Estão cerca de 152 desenhos, 300, aqui estão 300, 182, pronto. E depois mais eles que eu não conto. Pronto. Mas, quer dizer, são desenhos, eu queria sobretudo chamar a atenção que, para além dessa carreira como professor, o Jaime Silva tem também trabalhado como curador, foi responsável pela Bienal de Montijo, tem sido responsável por uma série de exposições, nomeadamente também na Sociedade de Belas Artes, o Salão Arte Hoje, que aconteceu em 2014 ainda. Portanto, é uma pessoa que está muito ligada também a uma atividade artística, mesmo na programação cultural e também na realização de exposições. E, na realidade, o desenho é algo que tem acompanhado sempre o seu trabalho, não é? Desde há muitos anos atrás, realizou exposições de desenho, muitas vezes o desenho acompanhava um pouco a expressão da pintura, mesmo do ponto de vista formal, e entrava a cor, não é? A mancha, enfim, a gestualidade, numa fase em que o Jaime era um pintor com uma forte componente expressionista e, portanto, informal. O que aqui vemos agora tem a ver, portanto, com essa essencialização da figura e da mancha e da relação cor, negro e ao mesmo tempo sombra e luz do branco, da claridade, em desenhos muito económicos do ponto de vista dos materiais, porque isto é apenas o Rotring e a esferográfica preta que é utilizada, há apenas um ali que tem uma nota de cor, um leve amarelo, que é aquele que está ali, não é? A maioria não tem um porco de guasmo, é o único, não é o único. E, portanto, isso tem a ver, no fundo, com uma depuração que também é uma atividade importante para o pintor, porque o Jaime, independentemente da pintura, como eu disse, foi sempre desenhando, não é? Desenho era até desenho de figura, aquela série dos desenhos das manchas são figuras masculinas, não é? E, portanto, esta preocupação com o desenho não é qualquer coisa que surge de repente, mas, no fundo, tem acompanhado sempre o seu trabalho. E esta série é extremamente interessante. Acontece que os cadernos de sombra são exatamente isso mesmo. Muito mais sombras e incerteza, muito mais dúvidas do que certezas. E são fundamentalmente interrogações. Estas interrogações não são prévias a nada, vão-se formulando, autoformulando, numa situação de economia de meios absolutamente indispensável, porque o pensamento
versus sentimento era extremamente forte. Ao longo dos anos fui-me habituando a confiar nas situações de inconsciente e, portanto, grande parte destes desenhos, devo dizer, é uma confissão pública, podia ser privada, mas por acaso é pública, é a única exposição que eu fiz até hoje sem ser no ateliê. Foi feita na minha cama. Todos os dias acordava, palavra de honra, que foram 300 desenhos ou mais, feitos a meio da noite, de manhã, mas sempre num estado algo sonambúlico, não é? Naquela situação em que nós temos uma enorme lucidez intelectual e ao mesmo tempo há algo de evanescente naquilo tudo. As certezas, se existem, são afirmadas assim. Uma parte destes desenhos são feitos com a mão esquerda, outros intencionalmente com os olhos semicerrados ou mesmo fechados, num sentido de descoberta progressiva, de autodescoberta, se quiserem, de autorrevelação. Essa revelação, ao mesmo tempo, quer dizer, como não há ninguém que não viva num mundo relacional, a relação com a pintura, a relação com o cinema, a relação com a literatura, com tudo o que se já viu dos meus distintos antecessores ou contemporâneos, é evidente que aquilo que surge são metáforas, se calhar, dessa situação, mas ao mesmo tempo são uma pesquisa muito sentida. Portanto, é assim, estes cadernos para mim são cadernos de autorrevelação. Não há aqui absolutamente nada que eu tenha pensado previamente. Foram-se autoformulando. E, para surpresa minha, depois fui descobrindo coisas tecnicamente muito curiosas, que os brancos podem ser mais brancos do que o próprio branco. Há ali desenhos, estava eu a olhar para aqueles desenhos que estão mesmo ali em frente, e é onde reparar que aquelas pequenas manchas brancas são muito mais presentes como o branco do que o branco circundante. Apercebi-me que havia aqui um lado cromático muito interessante, inclusive naquilo que tu disseste, e que eu acho que não foi intencional, foi-se afirmando progressivamente. Depois apercebi-me que havia, também para surpresa minha, garanto, algumas formulações que não me tinham dito respeito até ali e que de repente começaram a surgir. Eu tive um cão que faleceu aqui há poucos meses, e que conviveu comigo diariamente no meu ateliê. Chamava-se Oscar, nome posto pela minha filha. O Oscar era mais um amigo do que um cão. E era um cão filósofo, não é? Entendíamos particularmente bem. E serviu-me para muitas coisas, para testar algumas situações ditas das neurociências, por exemplo, algumas interrogações sobre a fundamentação da moral, da alma, de usos e costumes, na sua relação que ele tinha comigo e com outros, a compreensão da linguagem humana, que é uma coisa espantosa por parte dos cães, e que também como é que eu o entendia tão bem. E algumas manifestações amorosas em relação à minha mulher, por exemplo, quando esteve apaixonado, e eu comecei-me a interrogar sobre aquela coisa da ânima do Aristóteles, sobre a não existência da alma nos animais, ou como é que aquilo poderia ser entendido, ou a compreensão da alma pelos limites do corpo, e assim sucessivamente. Depois surgiram noções da ilha, não faço a mínima ideia, mas a partir de um determinado momento achei que a ilha, que tinha a ver com... Estão aqui desenhos simples, mas que são simbólicos, têm muito a ver com a noção de pedra, a noção de luz, com a noção daquele continente pequenino que é a ilha, uma vez que nós somos todos ilhas, de certa maneira, mas ilhas relacionais de alguma maneira. Eu não consigo explicar tudo o que lá está, nem tenho essa pretensão. E julgo que na vida não se consegue explicar tudo. Temos uns lampejos, temos umas coisas, umas visões, algumas pequenas certezas, mas julgo que não temos nunca a grande certeza de nada. Depois surgiram, portanto, o cão, a ilha, o elmo. Bem, esta história do elmo é uma coisa muito engraçada, porque tem a ver com a noção de batalha, com a ideia da batalha, mas também parte de uma coisa, de uma peça que sempre me intrigou muito, do Henry Moore. Há uma peça do Henry Moore que mereceu umas páginas larguíssimas daquele Anton Ernst Zweig ou coisa no género, naquela análise absolutamente psicanalítica e freudiana da obra do Henry Moore. E o que tem graça é que ele, que é um excepcional escultor, digamos assim, de peças de visibilidade quase imediatamente inteligível, aquela peça merecia uma reflexão, porque é uma peça tão intimista que tem um elmo e por dentro uma pequena cabeça, que é quase uma máscara. Aquela relação de espaço entre o elmo e a cabeça
é extraordinariamente simbólica dos limites de qualquer coisa e da contenção desses limites por uma forma exterior. E depois, a análise psicanalítica disto é muito mais complexa do que aquilo que eu estou a dizer, é belíssima, não sei até que ponto é decididamente fundamentada, mas o que eu posso dizer é que aquela peça, para mim, constituiu-se sempre como uma intriga, como uma peça intrigante. O que é isto exatamente? O que é que ele quis dizer? Se é que quis dizer alguma coisa ou se há ali algo que o escapou? Convém dizer que o Henry More era um homem que também passeava junto à margem pelo mar, não é? E ia encontrando pequenas coisas naquela atitude semícia a surrealizante dos encontros, do acaso, daquilo que depois se transforma em qualquer coisa. E pronto, é assim, estes cadernos de sombra são pequenas coisas que se vão encontrando, que se vão autodefinindo, para além do meu próprio gosto, e num processo que esse é o lado meu mais interventivo, de certa maneira, é o lado da sua formulação técnica, ou seja, a economia de meios, e depois constituir cadernos certos. Ou seja, não há um desenho errado naqueles 300 desenhos. Não há um desenho que tenha sido deitado fora. Quando a coisa não corre bem, ou me parece que não corre bem, risca-se e há de surgir outra coisa ao lado. Jaime Silva falou depois do conjunto das obras expostas em Tomar, na Galeria de Arte Contemporânea, e das razões que o levam a trazer a Tomar esta exposição. Bem, olha, isto surge de facto por um convite do professor José Augusto França, que viu esta exposição mais alargada, um bocado, na Sociedade de Belas Artes, isto já em 2010, final de 2010. Conversamos sobre esta temática, sobre os desenhos, e o professor França entendeu convidar-me na altura para estar presente aqui no Núcleo de Arte Contemporânea. Ainda na outra sala de exposições, na Câmara Municipal, em baixo, pronto, e depois com algumas dificuldades posteriores, acabou por ser apresentada aqui neste local. O professor França fez o favor também de escrever o texto para esta exposição. Esta coleção aqui, que é um dos cadernos de sombras, faz parte de facto já da Câmara Municipal de Tomar, do Núcleo de Arte Contemporânea, e portanto isso surgiu assim este pretexto, numa cidade magnífica, ainda por cima como é Tomar, não é? Quer dizer, com a história fantástica que tem. Digo-lhe que é um prazer estar aqui. Como é ou como é que classifica o seu trabalho? Em geral ou este em particular? Depois particularizemos neste. É um bocadinho difícil, são muitos anos de pintura. Eu fiz agora, o ano passado, comecei por fazer uma exposição antológica na Sociedade que englobava 100 obras, não é? É um bocadinho difícil, é um percurso de 1965-66, tinha eu 18 anos até aos meus atuais 67, não é? E portanto é assim um bocadinho difícil generalizar. Agora, é sobretudo uma área de desenho e pintura que vai percorrendo de várias fases. Fases de caráter representacional, mas sobretudo são coisas que têm muito a ver com uma noção de simbólico ou de uma intervenção pensada, digamos assim, para um determinado tipo de contexto. Portanto, fiz parte também da criação de um grupo chamado Grupo Puzzle, que foi um grupo que teve alguma graça na área performativa em Portugal, que era uma coisa que praticamente até o 25 de Abril era minimizada, depois tornou-se uma área muito interessante a vários níveis e, portanto, olha, tenho assim um bocadinho esse papel fundador de alguma coisa e continuo com este discurso dos cadernos de sombras que eu acho que é fundador a vários títulos.